Falar sobre andar pela fé é falar sobre o coração da vida cristã. É uma expressão que ouvimos com frequência em pregações evangélicas, louvor e adoração, mensagens bíblicas e devocionais diários. Mas o que significa, na prática, andar pela fé? A Bíblia Sagrada usa essa expressão para nos ensinar que viver pela fé é confiar totalmente em Deus, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. É caminhar em obediência, mesmo sem enxergar o resultado. É acreditar na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. A vida cristã é um convite diário para exercitar a fé. Em 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo escreveu: "Porque andamos por fé e não por vista." Essa simples frase contém uma profundidade teológica e espiritual enorme. Ela nos lembra que a fé em Deus não é uma emoção passageira, mas uma decisão constante de acreditar em Sua palavra. Andar pela fé é uma escolha diária, um estilo de vida que nos aproxima de Jesus Cristo e nos ensina a depender inteiramente do amor de Deus. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que andar pela fé não é algo novo. Desde o Antigo Testamento, homens e mulheres foram chamados a confiar em Deus, mesmo sem saber o que viria pela frente. Abraão, por exemplo, deixou sua terra natal sem saber para onde iria, apenas porque creu na promessa de Deus. No livro de Hebreus, ele é chamado de pai da fé porque confiou nas promessas divinas, mesmo quando elas pareciam impossíveis. Sara, Moisés, Noé e tantos outros personagens bíblicos viveram a essência do que é andar pela fé, obedecer à palavra de Deus, mesmo sem entender tudo. Para o cristão moderno, andar pela fé continua sendo um desafio. Vivemos em um mundo que valoriza o controle, o imediatismo e a segurança visível, mas a fé nos convida a abrir mão do controle e a confiar que o Senhor sabe o que faz. É por isso que o estudo bíblico é tão importante. Ele nos ajuda a conhecer o caráter de Deus e a entender que Sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Quando mergulhamos na Bíblia Sagrada, percebemos que a fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele é fiel para cumprir cada promessa de Deus feita em Sua palavra. Andar pela fé significa também crer nos milagres bíblicos, mesmo quando eles desafiam a lógica humana. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João estão repletos de histórias em que a fé transformou vidas. Jesus Cristo curou enfermos, libertou oprimidos, ressuscitou mortos e perdoou pecadores. E, em quase todas essas situações, ele destacou a fé como elemento essencial. A tua fé te salvou, dizia ele repetidamente. Isso nos mostra que a fé não é apenas um sentimento, mas uma força espiritual capaz de mover montanhas. No entanto, andar pela fé não é viver sem dificuldades. Ao contrário, é nas dificuldades que a fé é provada e fortalecida. Tiago 1:3 nos ensina que a prova da vossa fé produz perseverança. A fé não elimina os problemas, mas nos dá forças para enfrentá-los com coragem. É como um músculo espiritual que se desenvolve à medida que é exercitado. Quando tudo está bem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas quando a vida nos coloca à prova, menos quando perdemos um emprego, quando enfrentamos uma doença, quando uma porta se fecha menos, é aí que descobrimos se realmente andamos pela fé ou apenas pela vista. Muitos cristãos confundem fé com otimismo, mas fé é muito mais do que uma atitude positiva. É confiança absoluta
em Deus, mesmo sem garantias visíveis. É acreditar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Essa compreensão é essencial para novos convertidos, jovens cristãos e pessoas em busca de fé. Porque mostra que a vida cristã não é uma promessa de facilidades, mas de presença. Menos a presença constante de Deus em cada passo da caminhada. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No contexto do devocional diário. Andar pela fé significa alimentar o espírito todos os dias com a palavra de Deus. É ter momentos de oração da manhã e oração da noite, não apenas para pedir bênçãos, mas para fortalecer o relacionamento com o Criador. É buscar sabedoria bíblica em provérbios bíblicos e salmos de esperança, encontrando neles direção e consolo. É permitir que a palavra do dia seja uma lâmpada para os pés e luz para o caminho, como diz o Salmo 11:9-5. Cada leitura, cada oração, cada momento de louvor e adoração é um passo nessa jornada de confiança. Para muitos casais cristãos e famílias cristãs, andar pela fé é acreditar que Deus pode restaurar o amor, curar feridas e renovar os laços. Para pessoas em recuperação de vícios, é confiar que o Espírito Santo tem poder para libertar e transformar. Para quem enfrenta depressão ou ansiedade, andar pela fé é se lembrar de que há cura espiritual no poder da palavra de Deus para missionários, pregadores iniciantes e líderes de igrejas. É crer que a semente plantada por meio da pregação evangélica crescerá no tempo certo, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Em termos teológicos, andar pela fé é viver de acordo com o que as cartas paulinas ensinam sobre justificação. Paulo explica em Romanos 1:17: o justo viverá da fé. Isso significa que a fé é o fundamento da salvação e também o combustível da caminhada cristã. Não é apenas o início da jornada, mas a maneira de viva lá todos os dias. E viver pela fé implica agir com confiança, obedecer à voz de Deus e permanecer firme mesmo diante das incertezas. É uma prática espiritual que requer maturidade e perseverança. Um aspecto essencial de andar pela fé é compreender a diferença entre crer e ver. No Evangelho de João, Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Essa frase resume o coração da fé cristã. Não precisamos ver para acreditar, porque a palavra de Deus é suficiente. A revelação bíblica nos mostra que o invisível é mais real do que o visível e que os milagres acontecem quando confiamos sem duvidar. Quando cremos, participamos de um movimento espiritual que ultrapassa o tempo e o espaço. O mesmo poder que moveu os apóstolos em Atos dos Apóstolos continua operando em nós hoje. Andar pela fé também é reconhecer que o tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes, oramos e esperamos respostas imediatas, mas o Senhor trabalha em seu próprio ritmo. Essa espera é parte do processo de fortalecimento espiritual. É durante a espera que aprendemos paciência, dependência e humildade. A fé verdadeira não exige provas, apenas confia. E, com o tempo, percebemos que cada oração poderosa, feita com sinceridade, é ouvida e respondida no momento certo, segundo a perfeita vontade de Deus. Outro ponto importante é que andar pela fé envolve ação. Não é uma fé passiva, mas viva e dinâmica. Tiago 2:26 diz: a fé sem obras é morta. Isso significa que a verdadeira fé
se manifesta em atitudes: perdoar, amar, ajudar, servir, evangelizar. Quando andamos pela fé, nossa vida se torna um testemunho vivo da presença de Cristo. As pessoas ao nosso redor percebem algo diferente em nós, uma paz que o mundo não entende, uma esperança que não depende das circunstâncias. Essa é a essência da vida cristã. Viver de tal forma que nossas atitudes revelem o amor de Deus em tempos de incerteza global. Andar pela fé também é olhar para o futuro com confiança. A escatologia e o apocalipse bíblico nos lembram que este mundo é passageiro e que nossa esperança está em Jesus Cristo. Ele prometeu voltar, e essa promessa de Deus é o alicerce da nossa esperança. Enquanto o mundo teme o amanhã, os cristãos andam pela fé, sabendo que há um propósito maior em tudo. Essa visão eterna nos liberta do medo e nos motiva a perseverar. Por isso, andar pela fé não é apenas um conceito espiritual, mas um estilo de vida que abrange todas as áreas: emocional, familiar, profissional e ministerial. É uma prática que pode ser ensinada em escolas bíblicas dominicais, pregada em cultos online, estudada em estudos teológicos e vivida por jovens e idosos. A fé é o elo que une a humanidade a Deus. É o que nos permite viver com esperança, mesmo em meio ao caos.